Querido irmão, a graça e a paz de Cristo seja com toda a tua família, com toda a sua parentela. Nós vamos repartir um estudo bíblico com você nessa noite, acreditando que o Espírito Santo, mais uma vez, tem algo a nos ensinar. Aproximar da Bíblia é aproximar-se de um reservatório riquíssimo, riquíssimo em vida, riquíssimo em experiências práticas cotidianas que o Espírito Santo utiliza para resgatar os seus, para chamar os seus, para convocar os seus. E eu gostaria de convidar você então a ligar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. A partir do verso 16 e 17 diz a Escritura assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A versão internacional diz: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. E no capítulo 4, verso seguinte, verso 1, há um episódio que acontece com Cristo, que nós queremos nessa noite nos situar nele e tirar algumas lições para a nossa vida como discípulos de Jesus. A partir do verso 1 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o conduziu à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Com isto, a partir do verso 11, está escrito: O diabo o deixou, e eis que vieram anjos, e o serviram. Nós vamos orar, e depois de uma oração, pedir ao Senhor, o Pai eterno, que ministre a sua vida e a minha, uma palavra clara, limpa, que possa transformar o nosso viver nesse dia feito pelo Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque a Escritura tem frutificado no nosso coração. Nós temos aprendido aos Teus pés. Obrigado porque a semana tão desafiadora que temos enfrentado tem também, ó Deus, trazido os seus verdadeiros frutos. Nós te pedimos agora que Tu possa agraciar o que ouve, o que fala, com a Tua boa palavra. E que sejamos, ó Pai, influenciados à prática do dia a dia,
dentro daquilo que é a boa nova, dentro daquilo que é o Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meu querido irmão e minha irmã, o texto que nós lemos, que se encontra em Mateus, a partir do verso 16 e 17 do capítulo 3, adentrando o capítulo 4, do verso 1 a 11, retrata Jesus Cristo com 30 anos de idade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se faz homem habitando entre nós. E a Escritura nos mostra então o início do seu ministério, o início do seu caminhar a nível de obra. Nunca se esqueça disso. Você precisa observar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida e a obra de Cristo. Faz toda a diferença, principalmente para você, um obreiro de Deus, observar como Cristo cooperava, como Cristo trabalhava, os valores, as motivações a nível do que é a obra do Cristo, de maneira que você vai observar que lá no final, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus diz: está feito, está consumado. Cristo, ele fez tudo absolutamente perfeito, tudo de acordo com a vontade do Pai, diz a Escritura. Mas também a vida de Cristo, uma vida em submissão, uma vida em entrega, em serviço, em amor. E o discipulado a Cristo trata com essas 2 características marcantes a você e a mim. A gente precisa ter vida para que possamos realizar uma obra através da vida de Cristo em nós. Mas, diante do texto, nós então podemos enumerar o seguinte tema: as tentações que o discípulo enfrenta e as suas preciosas lições. Ô pastor Carlos, lições das tentações? Sim, as tentações que você enfrenta, que eu enfrento, ela tem a sua lição dia após dia manifesta nas pequeninas coisas. E neste estudo eu gostaria de lembrar a você o que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, trata da queda do homem. Este homem que vem a experimentar na sua natureza a queda e também a disciplina. E diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, o seguinte: os nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia, tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Chegamos no ponto de número 5 da confissão. Está dito que esta corrupção da natureza persiste durante toda a vida naqueles que são regenerados. Então, você entende juntamente comigo que todos nós que fomos de alguma forma agraciados com a regeneração, experimentamos no nosso viver ainda uma natureza corrupta. E diz a Escritura que esta natureza, embora perdoada, mortificada por Cristo, teremos então os nossos impulsos, o pecado, manifestando de maneira real e viva no nosso caminhar. Sendo assim, você não pode deixar então de observar, à guisa de introdução, que a sua salvação, a minha salvação, reside na vitória não do primeiro Adão lá no Éden, mas reside na vitória do segundo Adão, que é Cristo. E este segundo Adão, ele nos mostra a sua vitória de maneira muito interessante. Você olha para o primeiro Adão e vê que Adão foi derrotado no paraíso. Mas você vê Adão então sendo derrotado num jardim.
Mas quando você olha para Jesus, você vê que Jesus é vencedor no deserto. O primeiro experimentava na sua realidade o paraíso, vendo Deus face a face e tendo o privilégio de uma comunhão perfeita com o Criador. O segundo, Cristo, ao contrário, embora em plena comunhão de espírito e vontade, se encontrava imerso nas infinitas consequências do pecado da humanidade. Então a vitória ou a derrota na vida do discípulo, ela não depende do lugar, ela não depende do ambiente, ela não depende do meio, mas da nossa convicção interior, de maneira que quando eu penso em convicção interior, eu penso na nossa identidade. Você e eu temos uma identidade em Cristo, e essa identidade, ela precisa dia após dia ser fortalecida, para que no seu caminhar, no seu trilhar, no seu dia a dia, no seu viver, você se aposse pela Escritura das garantias de um caminho seguro, correto e plano em Cristo. Então vejamos, Jesus é ungido, e ele tão logo é ungido, nos mostra a Escritura que ele agora é atacado. E o ataque que é direcionado a Cristo não foi procurado por Cristo. O ataque que é direcionado a Cristo, de alguma forma, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Capítulo 4, verso 1. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas não se esqueça que no verso 17, a identidade de Jesus está sendo aprovada pelo alto céus, pelo Pai eterno, de maneira que a Bíblia nos mostra que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. E eu fico encantado com isso, porque Jesus não procurou a tentação, mas ele foi conduzido pelo Espírito. O tempo escolhido foi imediatamente após a filiação do Cristo ser atestada pelo Pai. E justamente no momento mais improvável, céus abertos, a voz do Pai, a identidade de filiação é ali testificada a ele. Ele é atacado. Um tempo de alegria no ministério terreno de Cristo. Um tempo de celebração interior no ministério de Cristo. Um tempo onde a convicção de Cristo está experimentando aquilo que poderíamos denominar alegria santificada. E nos ensina que alegrias santificadas são seguidas muitas das vezes por períodos de tentação. E eu falo a você, homem e mulher, que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus, que tem experimentado na pele os riscos da tentação, os riscos de ser tentado por aquilo que se enxerga, por aquilo que se ouve, por aquilo que se apalpa, por aquilo que está inerente à sua natureza. Olhe para a vitória do Cristo, a vitória desse Senhor, quando foi tentado, e se veja também como um homem, uma mulher vencedora e vencedor em Cristo Jesus. Mas como, pastor? Primeiro, caminhe comigo pensando nos 11 versos do capítulo 4 de Mateus, onde Jesus está solitário. Local é deserto, a solidão é intensa e o conflito é instalado no final de um processo, 40 dias. Diz o versículo 2 do capítulo 4 que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
40 dias e 40 noites, a fome chegou. E o próprio diabo veio. E veio e dobrou as artimanhas contra Cristo para o destruir. Mas Cristo está numa torre de vigia. 40 dias, 40 noites, sem esmorecer. Cristo está numa torre de vigia, se deleitando no seu Pai, se deleitando em Deus, mas mesmo assim, o ataque vem. E esse deserto fala para nós de um lugar ruim, inóspito, sem vida, que muitos estão atravessando, e que talvez agora me ouvem, me veem e sabem na pele o que é atravessar um tempo ruim na vida, um tempo sem vida, um tempo sem celebração, um tempo onde você pensa que não vai passar. E aí vem o inimigo das nossas almas, com toda a sua fúria. E aí nós vamos para a Escritura e vemos também no deserto, o povo de Israel atravessando um período de 40 anos. Jesus atravessa um período de 40 dias, mas o povo de Israel atravessou 40 anos também um deserto. Aí eu quero então fazer uma pergunta que pode muito bem nos abençoar ao abrir nossa mente e nos mostrar diante do texto um desejo de Deus. Eu pergunto a você: por que os desertos na vida de cada um de nós são diferenciados? O de Jesus foi 40 dias e 40 noites. O do povo de Israel foi 40 anos. Talvez há famílias que agora me veem, homens, mulheres, que o deserto na sua vida dura já alguns anos também, alguns meses, alguns dias, mas para alguns pode estar sendo o início em alguns minutos e horas. Mas por que os desertos duram assim? Em tempo, em força. E quando eu olho para o deserto do povo de Israel, vejo que durou tanto tempo, 40 anos. E como não melhorou aquele povo? O tempo não melhorou a realidade daquele rebanho, daquela nação. Como também não temos dúvidas, o tempo não melhora ninguém. O tempo não aperfeiçoa a nenhum de nós por si só. Porque o tempo de 40 anos para aquele povo no deserto foi um tempo de extremas tentações. E eles se manifestaram curiosamente como homens extremamente potencializados ao pecado, como eu e como você. Murmuração, cobiça, ira, rebelião, rebeldia, de maneira que a lição do nosso deserto é que o deserto de cada um de nós é do tamanho da nossa confissão. Quando você olha para Cristo, aqui está Jesus, 40 dias e 40 noites atravessando um deserto, e no final do processo o tentador se aproxima. Aqui está uma multidão, uma nação, a nação de Israel, 40 anos. E a diferença de Jesus para aquela nação é a confissão de Jesus e a confissão daquele povo. Aquele povo reclamou, aquele povo murmurou, aquele povo se rebelou, aquele povo quis voltar para o Egito, aquele povo então teve 40 anos nos ensinando que o deserto é do tamanho daquilo que você confessa, ou seja, o deserto é do tamanho da nossa língua, o deserto é do tamanho do nosso falar. Não são poucas as mulheres e homens que estão passando por um período deserto, porque a sua confissão é uma confissão que não tem agradado a Deus, não tem agradado o Eterno, não tem sido de conferir coisas espirituais como espirituais, porque o Cristo mesmo nos disse que a boca fala do que está cheio o coração, e o meu coração e o seu coração muitas vezes está cheio, repleto, não da palavra de Deus,
mas das coisas da vida, das coisas do mundo secular, das coisas deste século. E por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, que nós possamos ter uma confissão no nosso deserto que agrade a Deus e que de alguma forma expresse aquilo que o Eterno tem feito no nosso viver. Nos 11 versos do capítulo 4 você vê Cristo confessando a palavra de Deus. Diz a Bíblia Sagrada no verso 4 que Jesus respondeu assim: está escrito. Diz a palavra no capítulo 4, verso 6, de maneira muito clara, no verso 7, também está escrito. E no verso de número 10, o Senhor lhe diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. De maneira que eu e você vemos em Cristo uma confissão que está de acordo com a Escritura. Se queremos vencer tentações como discípulos de Jesus, nós temos que ter a palavra de Deus habitando ricamente, abundantemente em mim, em você, em nós. Não é simplesmente ler a Bíblia e ler sem guardar, ler sem meditar, ler sem degustar, ler sem se deixar impregnar dos ensinos escriturísticos. É ler, é reler, é ruminar, é se debruçar, porque quando nós passamos pelo deserto, nós somos tentados a murmurar. E a murmuração tem atrapalhado o rebanho de Deus. A murmuração tem atrapalhado homens e mulheres, casais, filhos e filhas de Deus, que reclamam se está com sol, se está com chuva, a natureza adâmica manifestando com muitas e muitas murmurações. E não por acaso, quando você abre a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, carta essa conhecida como a carta da alegria, diz a Escritura que o apóstolo Paulo, ao escrever a estes irmãos, no capítulo de número 2, ele diz a eles o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, verso 14. Façam tudo, não é algumas coisas, façam tudo sem murmurações nem contendas, para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses, capítulo 2, do verso 14 a 16. Que lição nós podemos tirar destes versos? A primeira delas, há uma ordem: façam, trabalhem, se dediquem, façam tudo, sem murmurações. Quando você pegar algo para fazer, para realizar, no trabalho, não reclame. Não seja alguém que os seus filhos vejam você o tempo inteiro reclamando, murmurando baixinho, ou o pior, murmurando no coração. Porque a Bíblia diz: façam tudo sem murmurações. Caso contrário, você não tem como em Cristo ser parte
destes filhos de Deus, que, segundo a Escritura, se levantam como inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, que é a grande luta nossa. Nós temos diariamente lutado com uma geração pervertida, corrupta. E a Escritura nos mostra que a igreja se levanta no versículo 15 como luzeiros no mundo. Então nós temos um mundo em trevas, um mundo em ignorância, um mundo que a Bíblia diz está indo de mal a pior, mas está escrito que assim é. Mas a igreja de Cristo, ela deve resplandecer como luzeiros no mundo. E a grande tentação para o discípulo é se levantar no tempo presente com uma confissão que glorifique a Deus, que expresse a palavra de Deus e que seja para a glória de Deus um excelente testemunho de alguém que diz: está escrito. Porque Jesus, os céus abriram-se e a palavra de Deus foi direcionada ao coração do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem todo o seu prazer em Cristo. Deus tem todo o seu prazer no Filho. De maneira que eu só posso me ver vencendo as tentações escondido em Cristo. E aí, quando passa o processo todo do capítulo 4 de Mateus, versículo 11, até o versículo 11 do capítulo 1 ao versículo 11, nós vemos a vitória do Cristo sobre as tentações, de maneira muito particular, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Porque a palavra de Deus habitava a realidade do Cristo. E eu não tenho dúvidas de dizer a você que a palavra de Deus deve habitar também o seu coração para transformar a sua confissão numa confissão que vence o tentador. E diante desta realidade, nunca se esqueça do que vou te dizer: a murmuração aumenta o tempo do deserto. Eu vou repetir para que fique muito bem gravado no seu coração e no meu: a murmuração aumenta em muito o tempo do nosso deserto. E diante deste quadro, no momento onde ali o ministério de Jesus está começando, é justamente no começo que o tentador se levantou. Jesus, uma vida submissa aos pais, entregue ao anonimato, céu aberto agora. Justamente aí, o céu se abriu, é um sinal de que eu estou diante do meu filho aprovado. Ele é meu filho, ele é um varão, ele é um obreiro aprovado. E na entrada da sua missão, 40 dias, 40 noites, e ele ali, Cristo, sustentado pelo Pai. Mas no final do processo, a fome chegou, a fome intensa, e com ela chegou a tentação. No momento mais enfraquecido fisicamente, o tentador surgiu. Eu quero dizer, para concluir, você que é filho de Deus ou filha de Deus, por que você está passando pela sua noite de tentação? Jesus Cristo, o tentador se manifestou a ele com a seguinte proposta: por que você está passando fome de pão? Que Deus é este? Que Pai é este? Se és o Filho de Deus. E o tentador então pega a situação que nós poderíamos chamar de circunstâncias e tenta adaptar a tentação à circunstância. A fome do Cristo de pão
E ele oferece então o pão. Transforma essas pedras que você está enxergando aqui no deserto, transforma isso tudo em pão. Porque é no momento mais enfraquecido fisicamente que o tentador traz a dúvida à mente do Cristo. Mas Cristo venceu, diz a Escritura, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente então tira aqui um ponto conclusivo em nosso estudo. Quando está escrito que para mim e para você, que Cristo venceu dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos está ensinando que nos momentos então, onde as circunstâncias se levantam, o tentador tenta adaptar as tentações às circunstâncias que nós estamos enfrentando de adversidade. Um casal, por exemplo, está enfraquecido numa área da conjugalidade. E o tentador sabe usar dos elogios no ouvido da mulher enfraquecida daquilo que nunca ouve do companheiro e do esposo. O tentador sabe aonde ele ataca na conjugalidade de cada um de nós. O tentador tem tentado contra muitos. Aquele que passa por uma crise financeira, de repente ele é lançado diante de dardos na sua mente para desanimar e começar a murmurar e a se encher de pensamentos de desânimo. E às vezes ele pode até mesmo conceder oportunidades para um dinheiro fácil e alguns minutos ou uma consciência cauterizada não vai fazer mal para você, é o que o tentador diz. E ele sabe dizer até hoje: e aí, está com fome? Mas nós só vamos vencer se no momento da nossa absoluta rendição e fraqueza, nós também tivermos dentro do coração as palavras do Eterno. E essas palavras que estão aqui ditas: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Mesmo que o tentador lance a dúvida, que a gente possa dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero então deixar a você essas três realidades manifestas nessa realidade escriturística para a nossa vida. Primeira delas, a nossa confissão determina o tempo do nosso deserto. Jesus, 40 dias e 40 noites. Israel, 40 anos. Mas as práticas do povo de Israel levou a 40 anos de deserto, porque a confissão daquele povo era de murmuração. A murmuração aumenta o tempo do deserto. Cristo tinha a palavra na confissão, por isso ele venceu essa realidade do tentador. A outra verdade prática que nós vemos aqui, diante das tentações que nós temos enfrentado, saiba que muitas vezes vão tentar chegar a você, diante das circunstâncias adversas, vão tentar adaptar as tentações, e no momento mais desafiador, como foi para o Cristo, aquele questionamento: ei, menina, homem, mulher, você é filho de Deus? Larga. Mas se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filha de Deus, por que você está enfermo? Por que você está tendo privação disso? Privações financeiras? Se você é filho de Deus. E nesse momento, a única maneira de vencer, meu irmão, é quando a palavra de Deus habita em nós. E é essa palavra que deve haver nos lábios de um discípulo diante dos desertos da vida. E a última realidade
que nós também podemos ver claramente é que os tempos de alegria santificada, como foi para Jesus, céus abertos, podem ser seguidos por períodos de tentação. Um tempo de grande euforia e de alegria, de repente uma promoção, de repente naqueles dias chega-se também com ela uma grande tentação. E eu desejo para você, para sua casa, vitória sobre as tentações humanas, e que este estudo bíblico possa agraciar você, a sua casa, com uma libertação em Cristo diante de qualquer quadro do tentador que está te seduzindo. Mas há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Cristo, na palavra de Deus, lida, meditada e que habita em nós, para vencer as hostes do vil tentador. Vamos orar? Pai de infinito amor, bondade, nós te rendemos graças nesta noite de quarta-feira. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a termos uma confissão que possa expressar o que há no nosso coração, Pai. Uma confissão que traga alento, que traga realidades espirituais. Uma confissão com mais conteúdo bíblico diante das portas fechadas e das situações adversas. Nos ajude. Livra-nos, ó Deus, liberta-nos da murmuração tão comum no contexto do mundo, no contexto deste século. Nos ajude a sermos mais gratos. E também nós te suplicamos, ó Pai, que nos tempos de alegria santificada nós tenhamos também a atenção devida, a vigilância diante dos períodos que podem seguir as tentações humanas, que podem tentar nos tirar do plano ao qual o Senhor tem como desígnio para nós, e isso assim causar no processo de cada um de nós, nas responsabilidades que temos, causar dor e até processos disciplinares. Por isso nos ajude diante do mundo espiritual, porque sabemos que somos um povo de propriedade exclusiva tua, amados do Senhor. Em Cristo, o nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe e conceda a você a graça de vencer as tentações que têm chegado à tua vida.